Então tá. A aula ela está sendo gravada também no YouTube, ela vai ficar disponível até o final do semestre. Ela é uma aula que a gente vai tirar as dúvidas dos trabalhos aí. Enquanto o pessoal coloca as dúvidas aí, eu espero que vocês coloquem as dúvidas no chat ali, compartilhado, nas notas compartilhadas, que eu vou dar uma olhada depois. Mas eu gostaria de começar a aula aqui dando uma olhada principalmente onde que é o ponto crítico do trabalho, que muita gente está agarrando, né, que é justamente projetar a unidade de controle. Por que eu estou falando isso? Porque, basicamente, a unidade de controle, ela é a parte mais difícil do trabalho e as demais unidades, elas estão aí elas estão ilustradas no caminho de dados. Só fazer uma coisa aqui, porque parece que o PDF estava desatualizado. Então, gente, deixa eu baixar lá direto do... Não, projeto algoritmo. Isso. Agora, não sei porque não está. Depois eu olho no repositório. Então tá. Então, a minha ideia é a gente gastar esse tempinho aqui para dar uma olhada como que a gente projeta, então, a unidade de controle, que ela é a mais crítica, é a mais difícil de ser projetada. As demais unidades eu acredito que seja bem mais tranquilo de projetar, justamente porque está aí a ilustração no caminho de dados. Para aqueles que ainda não perceberam, recentemente eu fiz uma alteração justamente nessa figura aqui, só para facilitar um pouco mais. Mas eu queria dizer que essa figura aqui, gente, ó, essa figura aqui que é o caminho de dados do Simplix, isso daqui é uma referência. Referência. Ou seja, você não precisa de implementar as coisas exatamente como estão aqui. A única coisa que você tem que fazer é o que está dito no enunciado, que é implementar um caminho de dados multiciclo que é capaz de executar o conjunto de instruções do Simplix. Como você implementa isso, é como você quiser. Isso daí é uma sugestão para guiar o projeto, tá bom? E porque justamente o trabalho é em projetar, o trabalho não é em copiar, né? E aqui é a unidade de controle, que é a responsável por emitir os sinais de controle que vão controlar esse caminho de dados. Ela é a unidade mais, vamos falar assim, mais difícil de projetar, e é isso que eu quero discutir aqui, tá? Então, para isso, a gente vai dar uma olhada aqui na seguinte forma. A gente vai dar uma olhada nas instruções aqui e ir acompanhando no caminho de dados como que a gente pode fazer isso, tá? Bom, a gente estudou na parte de caminho de dados monociclo e multiciclo justamente como que a gente pode projetar uma unidade de controle. E existem duas abordagens. A primeira abordagem para a gente projetar esse cara é usando o que a gente chama de unidade de controle microprogramada. Então, a ideia da unidade de controle microprogramada é como se você tivesse um mini processador lá dentro e ele interpreta as instruções, o campo de opcode da instrução para justamente gerar os sinais de controle.
E internamente, ele é organizado como se fosse um processador pequenininho, certo? Que ele vai processar as microinstruções, que a gente chama de microprograma, para justamente controlar o caminho de dados. Então, essa é a primeira forma, é a primeira abordagem que a gente tem para o projeto da unidade de microcontrole microprogramada. As máquinas CISC, tipo da Intel, elas utilizam essa abordagem justamente pelo fato do próprio conjunto de instruções ser bastante complexo, e como ele é complexo de fazer a decodificação das instruções para gerar esse sinal de controle. Por isso que essa abordagem é utilizada. A segunda abordagem, que é a abordagem da unidade de controle com máquinas de estados, que é justamente a abordagem que eu vou aplicar e vou explicar aqui como que a gente pode usar para projetar uma unidade de controle do Simplix. A ideia é que você tenha uma máquina de estados. Então, o que é isso? Você tem bolinhas, né, que são os estados, né, que são os estados. E aí, dentro de um estado, você tem quais são os sinais de controle que você tem que emitir. Por exemplo, sei lá, ADD, né? ADD, sei lá, adicionar, né? E aqui tem um outro sinal de controle, sei lá, MUX, mem, lê da memória. Muito fácil. A gente vai olhar em mais detalhes. Mas o importante é que você tem os seus estados e você faz a transição de um estado para o outro. E em cada estado você gera um conjunto de sinais de controle. Né? E aí você tem essa lógica, certo? E vai te dizer como que os sinais de controle têm que ser gerados. E existe apesar de não existir um algoritmo para escrever isso daí, porque é um projeto, não tem como você criar um algoritmo para fazer um projeto, mas tem algumas direções aí, algumas ideias que vocês podem utilizar para fazer isso justamente, tá certo? Máquinas de estados, elas são bastante utilizadas em projetos de processadores que têm um conjunto de instruções bem reduzido, que é o caso do conjunto de instruções RISC, é bastante simples, certo? E basicamente é isso, tá? Então, vamos dar uma olhada como que a gente pode projetar uma unidade de controle usando máquina de estados. Então, o algoritmo geral é o seguinte. Primeiro, projete o caminho de dados, tá bom? Segundo passo, defina os sinais de controle existentes. Terceiro passo, para cada instrução, verifique quais sinais devem ser gerados. Crie o diagrama de estados. 4 e 5, implemente o circuito. Esse aqui está um passo a passo, bem geral. Ele vai funcionar para projetar a máquina de estados, tá bom? A ideia, então, primeiro você tem que ter esse projeto aqui pronto, tá? Por quê? Porque a maneira como você vai implementar a sua máquina de estados, ela justamente vai depender de como que você implementou o seu caminho de dados. Se o seu caminho de dados ele é diferente desse caminho de dados que eu estou mostrando aqui, em qualquer componente, tá certo? A máquina de estados que eu vou projetar aqui, ela não vai funcionar para o seu caso, tá bom? Então você tem que ter primeiro o projeto pronto seu. E, de novo, isso daqui é uma referência.
Então, se você copiar e colar aqui, ó, não necessariamente vai ser tão evidente usar isso aqui. Talvez você tenha que fazer ajustes com esse cara aqui, tá bom? Então, uma vez que você fez isso, você tem que definir então os sinais de controle. Os sinais de controle aqui nesse desenho, eles estão sendo mostrados aqui, ó, justamente com essas setinhas vermelhas que estão saindo da unidade de controle. Então, você tem que definir o que precisa ser controlado. Então, aqui no caso, são essas setinhas aí. O terceiro passo é o passo que a gente vai fazer aqui juntos na aula de hoje. A gente vai fazer o terceiro passo na aula de hoje, que é o passo mais crítico de todos. Que é, para cada uma das instruções que estão listadas aqui embaixo, a gente vai definir quais são os sinais de controle. Porque a gente vai basicamente utilizar isso para fazer o quarto passo, que é criar o diagrama de estados, que são aquelas bolinhas. Uma vez que você criou o diagrama de estados, é muito simples, porque a gente viu na aula como que projeta, né, dado o diagrama, como que projeta a máquina de estados, porque a máquina de estados, ela basicamente tem 3 componentes, que é um registrador de estados, um circuito que dá a lógica do próximo estado, que chama o sequenciador, e também tem o circuito que dá a lógica de controle, né, que é um decodificador grandão. A gente também olhou nas aulas, depois você dá uma olhada no YouTube, a gente olhou também como que projeta um circuito decodificador, como que projeta um circuito sequenciador e como que projeta um registrador. E mais, tem exemplo dos 3 circuitos disponíveis no Logicsim para vocês estudarem e se basearem. Isso já tem lá uns 2 meses, 1 mês e meio que eu coloquei lá isso para vocês. Certo? Então vamos dar uma olhada aqui como que a gente pode criar os sinais de controle para cada um dos estados. Então eu vou criar aqui uma anotação. Tá certo? Primeiro eu vou listar aqui com vocês todos os sinais de controle. Né? Aqui a gente tem esse sinal de controle indo no registrador RA, que eu vou chamar de RA Write Enable. Esse registrador ele é responsável por habilitar a escrita no registrador RA. Depois a gente tem o registrador PC Write Enable, que faz a mesma coisa. Eu habilito a escrita no PC. Aqui a gente tem um registrador de controle que fala qual das 2 entradas daquele multiplexador ali vai ser selecionada para endereçar a memória. Aqui eu vou utilizar memory mux source para chamar esse cara. Depois a gente tem esse cara aqui, que é justamente para habilitar a escrita na minha memória de dados e instruções. Então, memory write enable. De forma similar, a gente tem esse cara aqui, que habilita a escrita no registrador de instruções, IR write enable. Aqui a gente tem um outro multiplexador que ele justamente seleciona qual das saídas, né, qual das entradas que vai ser colocado tanto no registrador R0 quanto no registrador R1. A gente tem vamos falar assim, alu source, source. Por fim, a gente tem esse sinal aqui que habilita a escrita no registrador R0, então R0 write enable. A gente tem o mesmo tipo de sinal para o registrador R1, R1 write enable. E a gente tem qual que é a função que a ALULA vai executar. Então, ALU funct. Então a gente tem esses sinais aí. Só mais uma coisa que está faltando para a gente entender esses sinais é o seguinte. Esse sinal aqui, para habilitar a escrita na memória, habilitar a escrita no registrador RA, ele tem um bit. Esse, para habilitar a escrita no PC, tem um bit. Para habilitar, para escolher quem que vai
vai ser a saída do nosso MUX ali na memória, também é 1 bit. Para escrever na memória é um sinal de 1 bit. Para escrever no registrador de instrução é um sinal de 1 bit. Para selecionar quem que vai para a ULA é 1 bit. Para escrever no registrador 0, R0 é 1 bit. Para escrever no registrador R1 também é 1 bit. E para controlar a ULA vai depender. Vai depender de quantos bits, quantas operações que você tem na sua ULA, quantas operações você colocou. No mínimo, se a gente pensar aqui, bem, a gente tem que implementar do add até o decremento, e se a gente conta aqui, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se são 10 operações, eu preciso de no mínimo 4 bits para falar qual que é a função da minha ULA que eu preciso de fazer. Antes da gente continuar, eu queria saber se tem alguma dúvida nesse caso aí. Nesse primeiro passo, que foi definir os sinais de controle, dar o nome para eles e falar quantos bits que cada sinal de controle precisa. O Matheus está digitando aí. Matheus, isso vai depender do seu projeto. Às vezes ele nem é desnecessário, tá? Às vezes ele é necessário. Tudo depende do seu caminho de dados e como que você implementou ele, tá bom? Então eu só estou usando esse aqui porque é uma referência para todo mundo, como que pode projetar, tá? Mais alguma dúvida aí, gente? Não quer dizer que se não tiver isso aqui tá errado não, tá? De novo, é como eu implemento esse tipo de coisa, como eu ataco, como eu resolvo o problema. Estou mostrando como eu faço. Não é só o meu jeito que existe para resolver o problema, tá bom? Já que está tranquilo aí, a gente vai então olhar como que a gente projeta esses sinais de controle. A gente lembra, de uma forma geral, que o processador tem algumas etapas nele. Né? A gente tem uma etapa que é a de busca de instrução. Né? Busca de instrução. Tem uma etapa que é a de decodificação. Tem uma etapa que a gente chama de execução. Tem uma etapa que é acesso à memória. Por fim, tem uma etapa que é escrita em registradores, tá certo? É interessante falar que isso daqui são as etapas do ciclo de busca, decodificação e execução de uma instrução qualquer. Isso a gente olhou lá nas primeiras aulas do curso, a gente falou disso quando a gente estava projetando caminhos de dados. Isso daqui ela é uma referência também. De alguma forma, todos os processadores têm que implementar esse fluxo, tá certo? E assim, não necessariamente todos os processadores vão ter todos esses passos, tá? No caso do Simplix aqui, ele nem tem 5 passos, ele tem apenas 4 passos. Ele inclusive está listado aqui na especificação do documento. Está falando aqui quais são os 4 passos. Busca, decodificação, execução e escrita. Tá? Então, assim, isso daí é bom para te dar um norte também. Tá? Porque a gente vai quebrar as instruções que a gente tem justamente para tentar entender ali como o que a gente tem que fazer em cada uma dessas etapas. Tá certo? O Arthur perguntou ali, eu tenho uma dúvida na memória de instruções. Ela é literalmente um monte de instruction register? A memória de dados e instruções é uma memória normal, uma memória cache, vamos falar assim. Mas no trabalho, ela pode ser implementada como uma memória RAM. Tá bom?
É, a memória de dados e instruções, esse cara aqui, ele é uma memória RAM normal, Arthur. Então, ele é uma memória RAM. E aí na RAM você pode ter armazenado tanto dados quanto instruções. Então você tem que ter um programa e alguns dados para esse programa para você testar ele. Não, 64 megabytes, onde está falando isso em algum lugar? Mas não precisa de 64 megabytes não, porque no máximo você tem 2 elevado a 8, você tem 8 bits de endereço, então são 2 elevado a 8 palavras. Isso aqui são 2 elevado a 8, a 10, que é igual a 1 megabyte. Né? Beleza. Então tá. Então, gente, só para explicar, esse cara aqui, ó, para ficar claro, esse cara aqui, ele tem os dados e as instruções, isso aí é uma memória. Seu programa está ali dentro. Você vai colocar os bits ali referentes às suas instruções do seu programa. Tá bom? Enfim, vamos tentar entender, com base nesse ciclo aqui, como que a gente pode justamente implementar as diferentes etapas para uma dada instrução. Tá bom? Então tá. Vamos começar da etapa mais simples de todas, que seria, deixa eu dividir aqui, que seria a etapa de execução. A etapa de execução é a mais simples de todas, tá? Vamos olhar como que a gente faz a etapa de execução. Não, de execução não, de busca de instrução. Porque a etapa de busca de instrução, ela acontece para todo mundo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui todos os sinais de controle que eu tenho que gerar para a etapa de busca. Então, vamos lá. Então, é como se fosse etapa 1, busca de instrução. Certo. Certo. Então tá, na etapa de busca de instrução, vamos imaginar que eu estou buscando qualquer instrução. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que justamente buscar a instrução apontada para o PC e atualizar o valor de PC. Tá. Para eu fazer isso, eu tenho que escrever no registrador de endereço? Não, porque não tem nada a ver com o registrador de endereço, o RA. Então, eu não tenho. Zero. Eu não preciso escrever no registrador de endereço. Quanto ao registrador PC, eu preciso de escrever no PC? Sim. Se eu estou querendo, durante a etapa de busca, atualizar o PC, eu vou ter que escrever no PC. Então, eu vou lá e coloco 1 aqui. Tá. Eu estou querendo justamente buscar a instrução que ela é apontada por PC. Para isso, eu tenho que fazer com que a saída do MUX seja exatamente a entrada do PC, né? A saída do PC. Então, eu tenho que selecionar a primeira entrada do meu multiplexador. Então, C1. Eu estou querendo escrever na minha memória de dados e instruções? Não, eu estou justamente querendo ler dela. Então, o sinal tem que ser 0. Eu estou querendo escrever no registrador de instruções? Estou, porque eu estou justamente carregando aquela instrução que é apontada por PC. Então, eu estou querendo escrever no meu registrador de instruções.
mandar alguma coisa para fazer na ULA? Não. Tanto faz, tipo, se é 0 ou se é 1. Então, eu coloco tanto faz aqui. A gente usa X para falar tanto faz. Isso é importante, porque, assim, eu poderia colocar 0, eu poderia colocar 1, mas na hora que eu coloco tanto faz, na hora que eu for projetar o meu circuito, às vezes eu posso acabar tendo dois caras que tanto faz e aí eu agrupo aqueles estados no meu circuito. Eu estou querendo escrever no meu registrador R0? Não estou querendo escrever no meu registrador R0. Estou querendo escrever no meu registrador R1? Também não. Não estou querendo escrever no registrador R1. O que eu estou querendo executar na minha ULA? Não estou querendo executar nada, então tanto faz também. Certo? Então pronto. Aqui eu tenho primeiro estado de todos da minha máquina de estados, que é justamente o estado de busca de instrução. E perceba que a busca de instrução, ela independe de qual instrução que é. Independe. Ela vai ser essa daí para todas as instruções do nosso processador. Simples. Alguma dúvida aí de como é que eu levantei esses sinais, gente? Analisando meu caminho de dados? Se estiver tranquilo, coloca que está tranquilo aí para mim. Então. Para os demais, tá tranquilo? Legal. Então tá. A gente olhou para a busca de instrução. Vamos olhar agora para a execução de uma instrução, porque a execução também é fácil. Vamos dizer que eu estou querendo executar uma instrução do tipo A, tá bom? Olha só que interessante. Se a gente pensar bem, todas as instruções do tipo A, elas são basicamente as mesmas, exceto essa última instrução aqui, ó, que é a de comparação. Porque assim, todas as instruções do tipo A, que a gente pode inclusive numerar elas como se essa daqui fosse a instrução A.0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? Então, a gente tem 9 instruções, é isso mesmo? 10 instruções. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente tem essas 10 primeiras instruções aí, como tendo o seguinte comportamento. A gente faz alguma operação entre R0 e R1 e a gente salva esse resultado em R0. Então, na verdade, o que a gente tem aqui? A etapa número, vamos falar assim, 3, que seria de execução de instruções. Execução de instrução do tipo A.0 até A.10. Seriam as instruções do tipo A, 0, 1, 2, 3, todas essas daí. Tá? Vamos olhar então qual que seria o caminho de dados que tem que percorrer para a gente justamente implementar essas instruções. Então eu copiei e colei os meus sinais lá. Certo? Vamos lá. Olhando aqui para o meu caminho de dados e pensando nessa instrução aqui, ó, eu quero executar esse cara. Eu estou querendo salvar alguma coisa em RA? Não. Então, 0. Estou querendo escrever alguma coisa em PC? Também não. 0. Opa. Eu estou querendo selecionar alguma coisa ali para endereçar minha memória de dados? Não, tanto faz. Tanto faz. Estou querendo escrever na minha memória de dados, em instruções? Também não. 0. Estou querendo escrever alguma coisa do registrador IR? No meu registrador IR? Também não. O
que eu estou querendo mandar para minha ULA? Opa, peraí. O que eu estou querendo mandar aqui para minha ULA? Estou querendo mandar alguma coisa? Não, porque os meus registradores já é o R0 e o R1. Eles já estão aqui. Né? Eles foram carregados em uma outra etapa. Ou não quero fazer nada. Tanto faz. Mas agora, estou querendo escrever no meu registrador R0? Estou. Que olha só, aqui ó, eu sempre escrevo no meu registrador R0. Estou querendo escrever no meu registrador R0. Mas eu estou querendo escrever no meu registrador R1? Não, não estou querendo escrever. E o que eu quero executar na minha ULA? Bom, se a gente olhar aqui, na verdade, o que eu quero executar nada mais é do que uma função do opcode. Então eu vou colocar aqui, ó, função do opcode. Por que eu coloquei função do opcode e não coloquei o opcode direto? Porque não necessariamente é o opcode que vai para lá. O opcode ele compõe a instrução. Olha só, o opcode ele compõe a instrução. Só que o opcode ele entra na unidade de controle, a unidade de controle faz alguma coisa aqui e manda esse sinal para a ULA. Pode ser, pode não ser o opcode, tudo vai depender como que você vai implementar a sua unidade de controle. Mas ele, com certeza, é uma função do opcode, como a gente pode ver aqui pela tabela de instruções. Perfeito. Então, aqui a gente tem os sinais de controle que tem que ser gerados no estado de execução de instruções, das instruções A.0 até A.10. Alguma dúvida aí, gente? Legal. Então, vamos continuar aqui olhando como que a gente implementa a última instrução, que seria do tipo A. A instrução do tipo A, ela fala assim, compara R0 com R1. Então, como que eu faço essa comparação? Vamos ver. 3. Execução de instrução R0 com R1. Instrução A.11, então. 0, 1, não, como é que é? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui era até a 9. E aqui a 10. 9. E aqui a A.10. Vamos lá. Se a gente pensar bem aqui, ó, essa execução dessa instrução aí, a gente não precisa de escrever no RA, então é igual tá aqui. A gente não quer escrever no PC, tanto faz o nosso MUX, né? Tanto faz o nosso MUX, tanto faz a nossa memória de dados, a gente não quer escrever nela. O registrador de instruções, eu não quero escrever nele. A minha fonte da ULA, tanto faz. O R0, eu estou querendo escrever no R0? Não, eu não estou querendo escrever no R0. Não está falando que eu tenho que escrever no R0 ali? No 0. O R1, né? E beleza. E aqui continua sendo a função do opcode. Então, essa etapa de 3 aí, de execução da instrução A.10, ela é exatamente a mesma das outras instruções, só que a gente não habilita a escrita no R0. É igualzinho, mas só que difere de 1 bit. Só por causa disso, é um outro estado na nossa máquina de estados. Com esses dois estados aqui, eu consigo praticamente, né, codificar ali todos os 10 estados que a gente tem da nosso tipo aritmético. Certo? Então tá. Então agora a gente tem que olhar para a execução das instruções do tipo M. Vamos olhar como que a gente executaria as instruções do tipo M. Outra etapa, execução de instrução
E aí aqui eu vou começar uma por uma. Eu vou começar da M.0. Da M.0, que é justamente esse cara daqui. M.0. O que eu estou querendo fazer na instrução M.0? Estou querendo salvar uma constante no R0. Então vamos lá. Eu estou querendo escrever no RA. Então vamos lá, de novo. Querendo escrever no RA. Não estou querendo escrever no RA. Querendo escrever no PC. Também não. Não quero escrever no PC. Estou querendo escrever na minha memória. Na instrução R0. Nessa instrução aqui, que é só R0 recebe const, eu não estou querendo não. Qual que é esse cara aqui do meu MUX? Tanto faz. Falei. Eu estou querendo escrever no meu registrador de instrução? Também não. Estou querendo selecionar alguma coisa ali para colocar na minha ULA. Opa, peraí. Vamos tentar entender aqui. De onde que está vindo essa constante? A gente olhar lá embaixo, a gente vê que a instrução do tipo M, a constante, ela está como se fosse um pedaço da instrução. Ou seja, essa constante está armazenada no registrador de instrução. Então, quando eu quero falar que o R0 recebe uma constante, na verdade o R0 está recebendo uma parte que está armazenada no registrador de instrução. Então, eu tenho que direcionar o que está nessa entrada 0 aqui do meu multiplexador para a saída do meu multiplexador. Então, aqui eu estou justamente querendo selecionar a entrada 0. Então, não é tanto faz aqui não. Na questão da escrita, eu estou justamente querendo escrever no registrador R0. Então, eu quero habilitar a escrita no registrador R0. Mas só que no registrador 1 eu não quero habilitar a escrita, não. Não quero habilitar a escrita no R1. O que eu quero fazer aqui com a ULA? Tanto faz. Beleza. Então, eu justamente suportei a instrução M.0. E só para agilizar um pouquinho aqui, para a gente conseguir cobrir talvez mais dúvidas que possam surgir aí, é interessante falar que a única diferença da instrução R0 recebe const e R1 recebe const é que no caso da R0 a gente tem que habilitar esse multiplexador aqui para ser, né, para salvar no R0 e escrever no R0, né? Só que no segundo caso a gente continua habilitando o multiplexador IR, porque o IR ele vai para os dois, só que aqui a gente vai habilitar a escrita em R1. Então a gente vai ter o mesmo estado, com os mesmos sinais, diferindo somente em quem que a gente está habilitando para escrita. Então esse cara aqui é o M1. E quem eu vou habilitar para escrita é o registrador R1 em vez do R0. Eu queria saber se vocês estão com alguma dúvida aí. Está tranquilo. Eu vou colocar aqui execução da instrução M0 e do M1 para vocês verem lado a lado aí que as duas execuções elas são basicamente as mesmas. Opa, estou conseguindo posicionar. Pronto. A gente tem as duas instruções iguaizinhas, elas só estão diferindo nesse bit aqui. Diga aí, Matheus. Se legal se eu abrir esse trabalho aqui no
Vem marcando aqui as instruções que a gente já fez. Que a gente já fez. Esses estados, Matheus perguntou assim, esses estados bem semelhantes, eu posso fazer essa validação de escolha de R0 ou R1 utilizando o mesmo estado e fazer como se fosse um condicional na saída na hora do envio? Pode. É, é porque justamente você, como você tem os três componentes, né, você tem o componente que é o sequenciador, que está te dando os estados, e tem a lógica de controle, está gerando o controle, você pode embutir essa lógica tanto na lógica de controle ou quanto nos estados. São dois jeitos diferentes de você projetar. A única coisa é que se você codifica no sequenciador essa lógica, o seu sequenciador vai ser um pouquinho mais complexo, mas se você decide fazer essa lógica no seu decodificador, né, o seu decodificador ele vai ser um pouquinho mais complexo. Mas dá para implementar dos dois jeitos. Tá? Por isso que aqui é importante você levantar os estados e perceber qual que é a similaridade entre os estados. Tá certo? Tá. Eu estou marcando aqui, então, ó, a gente já resolveu todas as instruções do tipo A. Quem tiver mais dúvida aí, vai perguntando quando eu estou marcando aqui, que a gente já fez de execução. Legal. O que está faltando, então? Está faltando a execução desses caras aqui. Né? Vamos ver, então, a execução desses caras. Olha só que interessante. Se eu pegar a execução do R0 aqui, ó, vamos ver aqui, ó, a execução do R0. O que eu estou querendo fazer? Eu estou querendo salvar em R0. Mas em vez de eu salvar uma constante, eu estou justamente querendo salvar o que estava na nossa memória. Tá certo? Apontado pelo RA. Então vamos ver se a gente pode fazer o seguinte. Olha só que interessante. O que eu estou querendo fazer então com o meu RA? O meu RA eu estou querendo ler dele. Eu não estou querendo escrever. Então eu coloco 0. Estou querendo escrever no meu PC? Não, eu não estou querendo escrever no meu PC. O que eu estou querendo selecionar do meu MUX aqui? Bom, se eu estou querendo ler o conteúdo apontado por RA, eu estou querendo ler justamente esse cara aqui. Então eu tenho que falar, olha, eu quero selecionar o estado, eu estou querendo selecionar a entrada 0 do meu multiplexador. Eu estou querendo escrever na minha memória de dados e instruções? Não, não estou. Eu estou querendo escrever no meu registrador de instruções? Não. Mas, peraí, vamos tentar entender aqui. Será que isso faz parte da execução? Na verdade, o carregamento da instrução ela foi feito na etapa anterior. E ele está salvo no registrador de instruções. E aí o que eu quero fazer? Eu quero justamente direcionar a saída do meu registrador de instruções para o R0. É como se essa etapa de carregamento no IR ela tivesse sido feita nesse cara aqui, ó. Então, o que eu estou querendo selecionar da minha ULA, para ir para a minha ULA? Eu estou justamente querendo selecionar o meu entrada 0, para pegar do registrador de instruções. E o que eu estou querendo fazer? Eu estou querendo salvar em R0. Eu estou querendo escrever no R1? Não, não estou. O que eu estou querendo fazer com a minha ULA? Tanto faz. Isso aqui, inclusive, podia ser X também.
O negócio aqui que eu queria mostrar para vocês... não preciso de... É que olha só, a gente tem o mesmo estado, né, sendo válido tanto para o M0, que é essa instrução aqui, quanto para essa instrução aqui, que seria o M3, M0, M2 e M2. Por quê? Porque, na verdade, o carregamento, né, a carga que a gente faz do R0, a gente já está no IR. Porque não tem como. Esse cara aqui, não existe um sinal que vem daqui para cá. Você até pode colocar isso no seu caminho de dados, se você quiser, sem passar. Tá? Mas nesse projeto não tem. Então, a gente já assume que o valor já estava salvo em IR. Na verdade, esse valor ele vai ser carregado aqui numa etapa anterior, por exemplo, na decodificação. E se a gente perceber, a gente pode seguir a mesma lógica e a gente vai perceber que a execução do R3 ela é exatamente igual à execução do M1, né? Do M1 e M3 é igualzinho. Né? M1 e M.3. 0, 0, x, 0. Legal, gente? Alguma dúvida aí? Estou selecionando outra janela, tentando apagar aqui. Aqui a gente implementou esse daqui, ó. Esse. Show! Tá faltando só esses caras daqui. Né? Então vamos fazer esses caras aí. Então esses caras aí seriam a etapa... Seria a etapa... Vamos ver. Será que dá para a gente unificar? Eu acho que sim, porque a gente está tentando salvar no mesmo lugar e a única coisa que está diferindo é esse cara aqui. Né? Então, a gente teria que ver. Né? Mas dá sim, entendeu? M4 e M5. Vamos copiar os nossos sinais de controle. Copiar os nossos sinais de controle. Então tá. Vamos lá, novamente. Imagina que o nosso R0 e R1 já tem os dados que a gente queria neles. E a gente quer escrever na nossa memória de dados, em instruções. Como que eu faço isso? Eu quero escrever no meu RA? Não, eu não quero escrever, eu quero ler dele. Eu estou querendo escrever no meu PC. Não estou querendo escrever no meu PC. O que eu estou querendo selecionar aqui no meu MUX? Eu estou justamente querendo apontar o conteúdo para RA, de RA. Então, estou justamente querendo fazer esse cara. Então, eu tenho que selecionar minha entrada 0. Eu estou querendo escrever na minha memória? Sim, estou. Quero escrever no meu registrador de instruções? Não. Eu quero selecionar para ir para minha ULA? Tanto faz. Eu quero escrever no meu R0? Não, eu quero ler dele. Eu quero escrever no meu R1? Não, eu quero ler dele. E o que eu quero fazer com a minha ULA? Bom, vai justamente depender. Se eu estiver fazendo essa instrução aqui, a saída da minha ULA vai ter que ser o R0. Se não, a saída da minha ULA vai ter que ser o R1. Minha ULA, né? Repare que assim, eu vou ter que ter alguma função que faz, basicamente, ela pega a saída da ULA e joga para... Pega a entrada da ULA e joga para a saída.
como se fosse um multiplexador embutido dentro da ULA. Você pode ou ter esse multiplexador embutido dentro da sua ULA, ou ele pode estar fora da sua ULA, mas você vai ter que ter essa funcionalidade aí. E vai unir tanto o sinal da ULA quanto o sinal ali. Na minha opinião, eu colocaria embutido na ULA, porque a gente pode aproveitar justamente esse opcode aqui para fazer essa questão do que a gente chama de forward bypass. Então, seria uma função do opcode. E dessa forma, a gente conseguiria unificar os dois estados para implementar as duas instruções. A execução das duas instruções. Então, aqui, a gente finalizou a execução das instruções do tipo M. Tá certo? Alguma dúvida aí nas instruções do tipo M, na execução delas? Se estiver tranquilo para vocês aí, coloca que está tranquilo para mim. Legal. O Matheus está digitando alguma outra coisa? Agora é a parte mais extensa, que é o tipo J. Vamos fazer o tipo J. O tipo J é o seguinte. Aqui a gente tem que comparar. A gente já fez a comparação. Imagina que a comparação já foi feita. Tá? A gente já fez, inclusive, ali a comparação. Depois a gente só vai ter que colocar isso, né, num diagrama de estados. Certo? Mas o negócio é o seguinte. Uma vez que a comparação está feita, a gente vai olhar justamente esses caras aqui. Se o PC é o RA, se o PC ele é igual, eu faço para RA. Se o PC é diferente, se ele é maior, eu recebo RA. Se ele é menor, recebe RA. Recebe RA. Na verdade, como que a gente vai fazer isso? A gente vai chamar isso aqui de 3. Término de jump. Não é nem 3, né? Eu diria 4. Uma coisa que a gente tem aqui em comum é o seguinte. Olha só. A gente tem todas essas instruções aqui, elas estão salvando alguma coisa no PC. E elas estão lendo alguma coisa do MA, da memória. Então, basicamente, a gente pode dizer que é como se eu tiver que ler da memória, né? O PC ele tem que pegar o conteúdo da memória apontado por RA. É como se esse cara aqui ele já tivesse com o conteúdo da memória carregado em RA. Então isso seria uma outra etapa. Onde que é essa etapa? Decodificação. Etapa de decodificação. E se eu assumir que meu dado da memória na posição RA já está no IR, eu só tenho que escrever esse cara no PC. Né? Então, como é que eu escrevo no PC? Eu escrevo no PC, pegando esse cara aqui. Quero escrever no RA? Não. Eu quero escrever no PC? Sim. Eu estou escrevendo no PC. Então eu não quero fazer nada com esse cara aqui.
Quero escrever na minha memória? Não, não quero escrever na minha memória. Quero ler. Quero fazer o que como registrador de instrução? Eu quero justamente ler ele. O que eu quero fazer com a minha ULA? Tanto faz. Quero escrever no meu R0? Não. Quero escrever no meu R1? Também não. O que eu quero fazer com a minha ULA? Tanto faz. E assim, aqui a gente tem o término do jump. Mas onde que o cálculo do jump ele é feito? Onde que o cálculo do jump ele é feito? Bom, o cálculo do jump ele é feito no estágio de decodificação também. O cálculo do endereço, cálculo do desvio. Tá? E se você reparar aqui, ó, o cálculo do jump ele é feito assim, ó, do IR. A gente tem um cara aqui que ele vem, né, do IR, que ele está falando qual que é o nosso dado. Ele está falando aqui qual que seria a comparação. Né? Você pode pensar assim. E está jogando esse cara lá para dentro da minha unidade de controle. E a unidade de controle ela vai habilitar a escrita no RA. Isso tudo na etapa de decodificação. Se a gente colocar aqui, né, que eu vou chamar de término do jump, execução do jump. Execução do jump. Se a gente olhar aqui, o que a gente tem até agora, então? A gente tem três estados de execução de memória. Eu tenho dois estados de execução para instruções do tipo A, do tipo M. Um estado de execução para instruções do tipo J. Eu tenho um estado de busca. Então, a gente tem até agora 7 estados. Né? Tem o estágio da decodificação. Essa aula vai estar no canal do YouTube, Leonardo. Tá faltando um estágio da decodificação que esse eu vou deixar para vocês fazerem, porque senão eu faço projeto da unidade de controle todos aqui para vocês. Tá? Mas eu acho que eu tenho dado, se não 90%, né, pelo menos de tudo que tem que ser feito aí enquanto a unidade de controle, pelo menos uma boa noção de como é que você consegue projetar aquilo sozinho, que é o que vai te cobrarem na vida real, vai ajudar. Tá? A ideia, isso aqui na aula a gente fez a etapa 3, gente. Vocês vão escrever isso, vocês vão pegar uma folha de papel. Vocês vão pegar uma folha de papel, um bloco de notas, igual eu fiz aqui, anotar todos os estados. Cada um desses estados são bolinhas, né? São as bolinhas lá que você tem na sua máquina de estados. As bolinhas na sua máquina de estados. Tá? E aí, você vai colocar essas bolinhas num papel, numerar elas, e depois você vai criar as setinhas. Ó, eu tenho que ir do estado tal para tal. Se, por exemplo, eu estou no estágio de busca, eu vou para o estágio de decodificação. Por quê? Porque todo mundo começa pela busca e vai para a decodificação. Mas na decodificação, você tem que ir para o próximo estado vendo qual que é a instrução que você está executando. E aí você vai montar o seu diagrama de estados. Uma vez que você montou o diagrama de estados, você vai lá, você vai pegar o circuito sequenciador que eu tenho lá do MIPS, que está no Logisim. Você pode se basear nele, você pode entender como que aquele circuito está fazendo a transição dos estágios para o MIPS. Repare que
os estágios do sequenciador lá são do MIPS. Ele não vai funcionar no Simplix. Não vai ser Ctrl+C, Ctrl+V. Mas você pode ver qual que é a estrutura interna para você ver e aplicar a mesma coisa. Né? Porque você vai ver que a estrutura é muito similar. A lógica de projeto é muito similar. Igual eu descrevi que a lógica de projeto, você vai fazer aquilo ali. Isso aí é totalmente fazível. Aí você junta vocês dois da dupla aí, vocês fazem isso tranquilamente, o desenho em uma tarde. Tranquilamente. E esse que é o mais importante de tudo. Projeto de software, projeto de hardware, eles envolvem projeto. Você primeiro projeta para depois implementar. Implementar é o mais fácil. É o mais fácil. Ao longo da vida profissional de vocês, vocês vão descobrir isso. O que é difícil é projetar, e projetar bem feito. Porque você quer que projete de um jeito que seja fácil de implementar e fácil de dar manutenção. Então, esse cara aí vai ser fundamental para vocês entenderem como que faz o projeto. Então, eu sugiro, quem puder, fazer uma folha de papel. Né? Ou se não, pegar alguma ferramenta colaborativa, tipo um Google Draw, para vocês dois irem editando o mesmo diagrama, entendeu? Dada a situação aí que não dá para reunir ainda, né? Eu acho que isso vai ajudar, tá bom? Aí, ó, eu também uso, tá? O Matheus recomendou ali o Draw.io. O Draw.io é tipo uma extensão que você instala no seu próprio Google Drive, tá, gente? E aí ele permite você desenhar diagramas, seja eles de estado, seja eles diagrama de software, tipo diagrama de classe, mas aí os dois conseguem editar de forma colaborativa o mesmo diagrama e fica salvo no Google Drive. Ele é muito bom. É muito bom. Também uso, Matheus. Boa dica aí. Gente, se não, a gente tem ainda mais 15 minutos para dúvidas. Estou disponível para dúvidas. Quem não tiver dúvidas, a gente fica por aqui. Eu não tenho mais nada para falar. Eu acho que, assim, tá aí. Tem todas as aulas de como é que projetam todos os circuitos. Tem a aula, tem a especificação do circuito montadinho, bonitinho para vocês. Tem essa aula ensinando a projetar o passo mais crítico da unidade de controle. Tem os circuitos lá no, no Canvas. A partir de hoje, vocês têm 20 dias para fazer o trabalho. Quase 20 dias, né? Hoje é dia 26, então hoje é 4 dias, então em 15 dias para fazer o trabalho. Não, quase 20, 18. Então, é isso aí, tá? Com vocês agora, gente. You are now muted. You are now unmuted. Matheus, respondida a sua dúvida? Tá, beleza, legal. Como podemos ver, ficamos só nós, né? Novamente. Eu nem vi a que horas o pessoal saiu aí. Se o pessoal saiu agora ou saiu já tem muito tempo. Mas é engraçado, né? Reclama e depois vai embora. Vou parar aqui.